outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, ilumina a nossa mente para compreendermos a Tua verdade. E compreendendo, ó Senhor, ajuda-nos a colocar em prática no nosso dia a dia, nas decisões que tomarmos, o ensino da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto parece que tem pouco a nos ensinar, mas na realidade ele nos mostra a centralidade de Deus na nossa vida, em tudo o que há na palavra dele. Deus é o centro. E Paulo ele revela esta verdade de uma maneira muito contundente nesta passagem. Se nós observarmos aqui rapidamente, Paulo diz o seguinte, que ele é apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. O texto também nos informa que essa carta, cuja saudação nós lemos, a saudação desta carta, esta carta deveria ser lida na igreja de Corinto e em todas as igrejas da Acaia, em todas as igrejas da Grécia. Mas uma expressão aqui que é muito forte é a igreja de Deus que está em Corinto, e a carta deveria ser lida também para todas as igrejas da Grécia. Apóstolo segundo a vontade de Deus, igreja de Deus. E o texto termina também dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Não sei se nós conseguimos observar que Paulo nos ensina que a vocação é de Deus. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. A carta deveria ser lida nas igrejas de Deus. A igreja é do Senhor. E as bênçãos da graça e da paz também vêm de Deus. Percebem como esses dois versículos singelos nos ensinam acerca da centralidade de Deus em todas as coisas que há. E Deus deve ser o centro da nossa vida também. E meditando sobre essa realidade, o que é Deus ser o centro da nossa vida, eu me lembrei de uma reunião que eu participei da diretoria da igreja, que eu era pastor. E naquele momento nós estávamos decidindo sobre uma situação delicada e houve uma divisão nas opiniões dos presbíteros. E nós ficamos num dilema, num impasse, qual decisão tomar? E aquele clima de impasse tomou conta do ambiente, né? E de repente um irmão, ele perguntou o seguinte, questionou: a Bíblia não nos ensina nada acerca dessa realidade que nós estamos conversando agora? E se não há um texto específico que fale sobre esse assunto, não há princípios na palavra de Deus que nos orientem, que nos ajudem a tomar a decisão? A pergunta dele direcionou o nosso pensamento para encontrar na palavra fundamentos que pudessem justificar a nossa decisão, e nós tomamos a decisão, né? E aquela reunião me ensinou algo muito relevante, que eu carreguei para a minha vida. Ter a Deus como centro da nossa existência é ser guiado, ou ser guiada pelo ensino da palavra dele, e não pelas nossas opiniões. Então, Deus é o centro da nossa vida e nós desejamos que essa realidade, que isso seja real no nosso dia a dia.
mas nós vamos ver o que a palavra, em relação a esses pontos que a palavra menciona sobre Deus ser a centralidade da nossa vida, nós vamos refletir rapidamente sobre essas questões, sobre a vocação de Deus, sobre o que significa a igreja ser de Deus e as bênçãos que Ele derrama sobre nós. Então vamos voltar para a passagem e refletir primeiro sobre o chamado de Deus. Paulo, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aqui cabe um parênteses para nós pensarmos sobre o que é um apóstolo. Um apóstolo, meus irmãos e minhas irmãs, os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, ou que tiveram contato com Jesus, como no caso do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo teve contato com Jesus no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, e neste momento ele se converteu, e Jesus enviou Paulo, como já havia enviado os seus discípulos, não é, para serem apóstolos. O que eles fariam? Eles lançariam, eles construiriam o alicerce da igreja de Jesus. Os apóstolos continuaram a obra de Jesus Cristo, lançando o alicerce da igreja, sobre o qual esta igreja seria construída. Então, o apóstolo, por conta disso, os apóstolos, aqueles que escreveram as cartas, os textos, os escritos do Novo Testamento, eles foram inspirados por Deus. De tal forma que os escritos do Novo Testamento, eles foram incluídos na Bíblia, eles foram considerados, inspirados e fizeram parte do cânon das Escrituras do Novo Testamento, porque eles tinham o crivo de terem sido escritos por apóstolos. Esta era uma condição essencial para ser incluído no Novo Testamento. Então os apóstolos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem o Novo Testamento, e algo muito relevante em relação aos apóstolos, que é muito precioso para nós. Os apóstolos são responsáveis pela hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica bíblica? A forma de nós interpretarmos a palavra de Deus. Por que nós sabemos que as figuras do Antigo Testamento, os sacrifícios, a lei, tudo isso aponta para Jesus Cristo? São figuras que se cumprem na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Como nós sabemos disso? Isso está revelado no Novo Testamento pelo ensino apostólico. Então, esse é o apóstolo. E eu quis fazer esse parênteses porque hoje nós ouvimos muitas pessoas se identificarem como apóstolo, né? E o que pensar sobre isso? Tem uma comediante que diz num programa aí: nada a ver, nada a ver, né? Paulo sim, foi apóstolo. Hoje o ministério apostólico, ele foi substituído pelo ministério presbiterial e diaconal. Mas, voltando então aqui ao nosso texto, Paulo se identifica como apóstolo, e ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Veja, ele não chama Timóteo de apóstolo, ele chama Timóteo de irmão. Por quê? Porque Timóteo tinha um ministério, de acordo com a vontade de Deus, diferente do apóstolo Paulo. Entenda ministério como um serviço que você realiza. Paulo era apóstolo e o irmão Timóteo, eles que estavam escrevendo para a igreja de Corinto, eles tinham ministérios diferentes. É isso que eu gostaria de destacar. Timóteo foi um pastor missionário, ele acompanhou o apóstolo Paulo na segunda e terceira viagens missionárias, e segundo a tradição, Timóteo pastoreou aproximadamente 15 anos a igreja de Éfeso.
Mas Timóteo tinha o seu ministério e Paulo também tinha o seu ministério. Isso demonstra que cada um tem o seu ministério segundo a vontade de Deus. E a pergunta que eu faço para nós nesta manhã: qual é o meu ministério? Nós precisamos identificar qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação que Deus nos deu, para nós podermos exercer esta vocação que nós vamos exercer dentro da igreja e fora da igreja. Cada um, você tem um ministério, você tem uma vocação, você tem um chamado, e para lhe ajudar, eu lhe digo que a sua vocação está relacionada com aquilo que você faz bem e gosta de fazer. É uma grande ajuda quando me disseram isso. É aquilo que você gosta de fazer e você faz bem. Se você gosta de orar, você vai nos ajudar aqui na igreja, sendo um líder do ministério de oração. Se você gosta de servir, você vai nos ajudar aqui na igreja, sendo trabalhando na atividade diaconal. Se você gosta de números, você vai auxiliar na tesouraria, nas estatísticas da igreja. Se você gosta de pregar, talvez Deus esteja chamando você para o pastorado. Gosta de ensinar na escola dominical. Se você gosta de cantar e de tocar, é ministério de louvor. Então perceba. E há tantos outros ministérios que nós podemos desenvolver. Reverendo, eu estava vendo aqui no nosso estacionamento, tem uma tabela e um aro de basquete, né? Eu fiquei imaginando, será que um dia a gente consegue reunir os nossos filhos e os nossos netos para fazer uma integração esportiva aqui num sábado pela manhã, um sábado à tarde, e aproveitamos para orar com eles e convidá-los para virem na igreja? Fiquei pensando, isso é um ministério. Quem gostar de jogar basquete, jogar futebol, pode conduzir esse ministério, dentro da igreja, mas existem também as vocações para serem exercidas fora da igreja. E nesse aspecto, a Reforma Protestante nos deu uma grande contribuição. Porque antes da Reforma Protestante, quem tinha vocação era o clero. Somente o clero. Quem fosse sapateiro, artesão, agricultor, lavrador naquela época, não era vocação. Vocação de Deus era somente para quem trabalhasse na igreja. E a Reforma Protestante destruiu essa ideia e trouxe esse conceito maravilhoso do sacerdócio universal dos santos. O que significa o sacerdócio universal dos santos? Todos nós que somos chamados por Deus, que somos cristãos, nós temos uma vocação, e quando exercemos essa vocação fora da igreja também, seja uma atividade doméstica, seja um empreendimento qualquer, seja um trabalhador de empresa privada, pública, ser médico, psicólogo, qual seja a atividade, quando essa atividade é exercida com integridade, quando é exercida para auxiliar as pessoas, abençoar as pessoas e especialmente para a glória de Deus, isso é vocação. É vocação. Por isso a importância de onde estivermos, aquilo que formos fazer as coisas bem feitas, com integridade, visando, eu não estou só escrevendo aqui uma liturgia e enviando para os membros da igreja. Eu vou ajudar os meus irmãos e as minhas irmãs a receberem a liturgia em casa, e para que eles se preparem também para o culto ao Senhor. É vocação, tudo é vocação que nós fazemos. Então, veja, a vocação vem
de Deus. Outro aspecto que o texto nos informa é que a igreja também é de Deus. Olha aqui o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Como eu disse, essa carta era uma carta circular. Ela deveria ser lida em Corinto e também nas igrejas da Acaia, nas igrejas da Grécia. Mas a ênfase aqui nessa parte recai sobre essa expressão: a igreja é a igreja de Deus. Deus foi quem constituiu a sua igreja. A igreja pertence a Deus. Isso significa que Deus cuida da sua igreja. Deus supre as necessidades da igreja. Deus dispõe de todas as coisas para o bem da igreja. E uma coisa muito importante também para nós é que Deus defende a sua igreja. Sabe o que isso significa? É que nós sofremos pouca. Na verdade, nós estamos num país onde há liberdade religiosa, então nós não sofremos assim uma perseguição religiosa explícita. Mas às vezes, num local de trabalho, nós, em função da nossa fé, nós somos preteridos, né? Mas quando eu penso na realidade de que Deus defende a sua igreja, eu não gostaria de me opor à igreja ou aos cristãos, né, que são os que compõem a igreja, porque essa pessoa que se opõe à igreja, que se opõe a um cristão, uma cristã, vai ter como adversário quem? Quem é o adversário dessa pessoa? É o próprio Deus. Porque Deus defende a sua igreja, a igreja é dele. Há alguns termos bíblicos interessantes para a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, né? É a família de Deus. Esses termos enfatizam que a igreja é um local de comunhão dos irmãos e das irmãs. Nós somos a casa de Deus. Olha a ideia de casa, não? Algo mais intimista, de intimidade, a ideia de família, mais ainda, né? A ideia de comunhão, né? Entre irmãos e entre irmãs. Agora, nós sabemos que, como toda família, nós experimentamos conflitos, não é verdade? Na família nós vivemos essa realidade. Às vezes temos conflitos internos ali, desentendimentos, né, desagradáveis, mas às vezes acontece também na igreja. E menos aqui no Brasil, né, como eu já disse, mas há também conflitos externos, difamação por parte daqueles que não são da igreja em relação à igreja, perseguição em relação à igreja. A questão, então, nós vamos experimentar conflitos, mas como que nós lidamos com os conflitos? Dentro da nossa casa e dentro da igreja? Buscando reconciliação, orando uns pelos outros. Quando o conflito vem de fora, quando é fruto de difamação, quando é fruto de perseguição, o que nós fazemos? Nós oramos pelos nossos inimigos e permanecemos firmes na palavra de Deus e na fé, dando testemunho de Cristo. A igreja é a casa de Deus, a igreja é a família de Deus. A igreja, uma outra expressão que a Bíblia usa para a igreja é o corpo de Cristo. Quando fala de corpo, enfatiza novamente que nós somos um organismo onde a comunhão se faz presente, é o corpo. Mas quando fala de corpo de Cristo, em seguida ela afirma que Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então, o que deve acontecer? A comunhão entre nós e a sujeição ao cabeça, que é Cristo. É assim que nós damos testemunho no nosso dia a dia, buscando a comunhão entre nós e sendo sujeitos ao ensino de Jesus Cristo. Isso porque a igreja é de Deus. E para finalizar essa nossa meditação,
algo muito precioso para nós também. O texto diz que além da vocação ser de Deus, além da igreja ser de Deus, as bênçãos vêm de Deus também. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia, a graça a vós outros e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama segundo a sua vontade, nos dá um lugar para crescermos e compartilharmos, que é a sua igreja, e derrama sobre nós as suas bênçãos. Duas bênçãos que são aqui registradas, que são preciosíssimas: a bênção da graça e a bênção da paz. Deus derrama sobre nós essas duas bênçãos. A graça, que é o favor imerecido que Deus, nós não somos merecedores dele, mas Deus derrama sobre nós o seu favor. Isto é graça. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E por que nós não merecemos? Porque nós somos pecadores. Mas Deus, na sua infinita graça, fez o seu Filho enfermar, entregou-o como sacrifício em nosso lugar, para pagar a penalidade que era nossa. Ele nos substituiu, para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Para que por meio do sacrifício de Jesus, nós crescêssemos nele como nosso Salvador, confessássemos diante de Deus o nosso pecado, e passássemos a gozar de comunhão com Deus. A expressão máxima da graça de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Aí eu estava refletindo sobre essa ideia e eu me lembrei de uma pergunta retórica do apóstolo Paulo em Romanos 8:32. Essa pergunta eu registrei aqui, diz assim: olha o que Paulo diz. Aquele que não poupou, está falando de Deus, aquele que não poupou seu próprio Filho, Jesus Cristo, antes por nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Essa é uma pergunta retórica de Paulo. O que é uma pergunta retórica? É só para chamar a nossa atenção, porque a resposta é sim. Aquele que enviou seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, Ele não nos dará, juntamente com Jesus, graciosamente, todas as coisas que nós precisamos? Sim! Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos agraciados de Deus, nós contamos com o favor de Deus. E quando eu falo sobre isso, uma vez uma pessoa me perguntou: mas pastor, se nós somos agraciados por Deus, por que nós sofremos tanto? Eu me lembrei do texto que está em Hebreus capítulo 2, verso 10. Fala sobre Jesus Cristo. E eu encontrei o texto lá e li para aquela pessoa e disse assim, o texto, né? Porque convinha que aquele que conduziu muitos filhos à glória, convinha a Deus, que conduziu muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio dos sofrimentos, o autor da nossa salvação. O que o texto está dizendo? Que Jesus sofreu, e através do seu sofrimento, ele foi aperfeiçoado. Nós também, através dos sofrimentos, somos aperfeiçoados por Deus. Não se esqueçam jamais, a graça de Deus está sobre a nossa vida. O favor de Deus está sobre a nossa vida. Mesmo sofrendo, Ele vai nos aperfeiçoar para a glória do nome dEle, porque a graça dEle está sobre nós. Mas não somente a graça, a paz também. A paz, e a Bíblia nos fala de dois tipos de paz: a paz com Deus e a paz de Deus. Para mim é tudo a mesma coisa. Parece, mas tem uma diferença que é sutil e que é fundamental.
A paz com Deus é fruto dessa. Antes de crermos em Jesus, a nossa experiência com Deus era uma experiência de indiferença. Nós não tínhamos interesse nas coisas dele, na palavra dele, na oração. Éramos indiferentes. Era uma experiência de hostilidade com Deus. Quando Deus se aproximava, nós escondíamos, como aconteceu com Adão lá no princípio. Nós fugíamos da presença de Deus, mas a partir de Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. A hostilidade foi removida e a comunhão com Deus foi promovida. Então nós temos paz com Deus por meio do sacrifício de Jesus. E como consequência dessa paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nós experimentamos da paz de Deus. Paz de Deus é fruto da obra de Cristo. E essa paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ela é fundamental nos dias atuais, em que as pessoas estão muito perturbadas. E não sem razão. Nós também, por vezes, ficamos perturbados, aflitos, ansiosos. Mas nós contamos com esta bênção da paz de Deus. E por isso o apóstolo Paulo nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas colocai diante de Deus aquilo que vos aflige, com as vossas petições e súplicas, com ações de graça. E ele conclui: a paz de Deus, que excede a compreensão humana, o pensamento humano, vai guardar a vossa mente e o vosso coração. Nós temos um recurso tão precioso. Nós ficamos aflitos. Nós temos motivos para ficar aflitos. Nós experimentamos tristezas, fracassos, lutas. Temos compromissos a cumprir. Às vezes não damos conta daquilo que precisamos fazer e ficamos ansiosos, angustiados com essa situação. Mas nós temos essa possibilidade de orar a Deus e colocar diante de Deus, com ações de graça, colocar a nossa petição, a nossa súplica, com ação de graça, com gratidão, porque Ele enviou seu Filho por nós. E diz o texto, uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Quando a gente faz isso, a paz de Deus, que a gente não compreende, porque excede a nossa capacidade de compreensão, ela guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, para seguirmos em frente. Que bênção extraordinária. Deus nos vocaciona, Deus nos dá a sua igreja, para crescermos e compartilharmos. Deus derrama bênçãos sobre nós. O centro da nossa vida deve ser o Senhor. E para concluir, a Bíblia diz que tudo começa com a confissão dos nossos pecados e a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer viver numa vida em que Deus é o centro, em que você seja guiado pela palavra de Deus e não por suas opiniões, em que você identifique a sua vocação para você servir ao próximo e glorificar a Deus, em que você experimente essa comunhão dos irmãos e das irmãs, que traz edificação, que traz crescimento, e você quer experimentar dessas bênçãos preciosas da graça e da paz? Confesse os seus pecados a Deus, creia em Jesus Cristo. Ele é o início de tudo, é o start. Por meio de Jesus começam todas as demais experiências. Que Deus nos abençoe e aplique no nosso coração a sua palavra para a glória dele. Amém.